Olá, essa é a disciplina de elaboração de projetos sociais, essa é a nossa quinta aula e hoje vamos continuar falando sobre a estrutura do projeto. Na semana passada nós falamos de alguns itens básicos, como o título, a identificação do proponente, como fazer um diagnóstico e definição do problema, a necessidade de definição de capacidade de intervenção do proponente e a noção de estratégias de intervenção. Hoje nós vamos aprofundar um outro tópico fundamental, que é a definição de objetivos, de ações e de metas. O que é um objetivo? Notem que a palavra em outras línguas tem semelhanças com uma palavra que tem outros usos na língua portuguesa. Goal, em inglês, Tor, em alemão, Bu, em francês, que são objetivo nessas línguas, também significam goal na língua portuguesa. O que é um objetivo? É alguma coisa que se quer fazer para mudar a realidade, ou seja, é uma ação que intervém sobre uma realidade e quer transformá-la. Claro que a definição de objetivo depende do contexto que estamos falando, do mais amplo para o mais específico. O nosso objetivo pode ser num sentido amplo, tomando a metáfora do futebol. O campeonato pode ser a vitória no jogo ou pode ser simplesmente o gol. Muitos manuais falam na definição de objetivo como o uso de um verbo de ação. Fazer, proceder, realizar. Essa é uma regra que não é obrigatória, mas tende a identificar o sentido de objetivo, que é o de agir para transformar. Num projeto, de uma forma geral, nós temos que pensar num objetivo geral e em objetivos específicos. O objetivo geral tende a ser uma declaração de intenções mais abstrata, ou seja, o que nós queremos mudar na realidade com a execução deste projeto. Quando nós passamos para os específicos, nós temos uma divisão desse objetivo geral em tópicos de uma forma analítica, ou seja, as diferentes maneiras, os diferentes procedimentos com os quais vai se atingir aquele objetivo geral, ou seja, quais os objetivos mais delimitados que são necessários para atingir aquele objetivo geral. Nesse sentido, na relação entre um objetivo geral e objetivos específicos, o objetivo geral tende a ser mais abstrato, ou seja, tende a ser mais relacionado com conceitos abstratos. Acabar com a pobreza, melhorar as condições de vida de uma população, ampliar o seu conhecimento. Aqui eu cito ganhar o campeonato num sentido futebolístico, enquanto que os objetivos específicos tendem a ser mais concretos, ou seja, aquelas coisas que temos que fazer a cada momento para atingir o objetivo geral. Se nosso objetivo era acabar com a fome ou acabar com a desnutrição, é garantir a eficiência na distribuição de alimentos, é distribuir cestas básicas. Ou, se nós continuamos com a nossa metáfora futebolística, para ganhar o campeonato é preciso ganhar partidas, é preciso acumular saldo de gols, ou seja, estratégias específicas dentro da busca daquele objetivo mais geral. Definido um objetivo geral, quantos objetivos específicos nós necessitamos num projeto? Aqui, digamos, existe um sentido de avaliação que é o nem de mais nem de menos. Bom, como saber o que é o nem de mais nem de menos? Ou seja, os objetivos específicos, no seu conjunto, têm de ser capazes de dar conta do objetivo geral. Mas depois é preciso detalhar cada um deles. Por isso, se nós detalhamos pouco os objetivos, ou seja, nós temos um objetivo geral e depois
dois objetivos específicos, pode ser difícil de dar conta de todos os aspectos do objetivo geral com um número pequeno de objetivos específicos. Se nós, por outro lado, transformamos o objetivo geral em 10, 12, 15 objetivos específicos, depois nós vamos ter que dar sentido a eles com ações concretas e com indicadores, metas para cada objetivo específico. O que, a menos que seja um projeto de alta complexidade e longa duração, pode se tornar complicado. Então, nesse sentido, sempre é necessário buscar uma relação, digamos, de compromisso entre um detalhamento adequado do que é necessário para atingir o objetivo geral, sem ficar esmiuçando a tal ponto que seja difícil depois detalhar cada uma das ações para cada um desses objetivos específicos. Como nós caracterizamos esses objetivos específicos? São, digamos, aqueles resultados concretos, de uma maneira mais geral, que nós queremos obter para atingir aquele objetivo geral mais abstrato. Eles se diferenciam, por exemplo, das ações específicas, porque, embora o objetivo específico tenha um sentido concreto, ele tende a ter um sentido concreto mais geral. Tomando, digamos, a discussão, por exemplo, se o meu objetivo geral é acabar com a desnutrição em Porto Alegre, eu posso ter um objetivo específico de garantir que todas as famílias tenham acesso à cesta básica. Bom, isso ainda é geral. A ação vai ser distribuição quinzenal de cestas nas comunidades A, B, C, ou seja, ela tem um sentido de concretude e tem um sentido de especificidade, ou seja, a ação delimita como a equipe de trabalho vai atuar na situação concreta. Nesse sentido, uma ação, como uma forma, digamos, de especificação daquele objetivo específico, tende a ser uma forma de execução da metodologia do projeto na prática. Como nós falamos na aula anterior, é necessário delimitar uma estratégia de intervenção. Essa estratégia de intervenção tem, digamos, um método de aplicação de uma teoria ao campo prático. As ações vão ser a concretização de como essa metodologia na prática vai ser atuada, vai ser executada. Então ela tem de ser uma atividade mais detalhada. Detalhada porque quando eu chego ao nível da explicação das ações, tende a ser necessário alguma especificação no tempo e no espaço, ou seja, quando ela vai ser executada, e isso vai nos remeter depois à noção de cronograma, e responsabilidades, ou seja, quem vai executar dentro de uma equipe, qual é o grupo de recursos humanos, de recursos materiais que eu vou necessitar para executá-la, e isso depois vai ser, digamos, delimitado num sentido de orçamento. Portanto, a definição de ações vai ser a nossa base para, numa parte final do projeto, definição de orçamento e de cronograma. Porque tanto orçamento como cronograma tem que dar conta das condições materiais e de tempo para a execução dessas ações. E o conjunto de ações que se propõe tem que dar conta dos objetivos específicos, e o conjunto de objetivos específicos deverá dar conta do objetivo geral. O que são as metas? Ou seja, se nós definimos objetivos a serem cumpridos, a meta é basicamente uma quantificação desses objetivos, ou seja, é o objetivo transformado numa concretude de números. Eu quero modificar a realidade. Eu delimito um conjunto de objetivos específicos para mudar essa realidade. Na meta, eu defino em que grau eu quero mudar essa realidade. Se anteriormente eu falava em quero combater a fome ou a desnutrição, vou executar
distribuição de cestas básicas, vou ter como ação uma distribuição quinzenal de um determinado material, a minha meta vai ser qual? Redução de 15% do número de crianças desnutridas, ampliação em 50% da garantia de acesso a alimentos, ou seja, eu vou quantificar aquele objetivo com um indicador que seja objetivo e observável, no sentido de que não é algo que ficará, digamos, na avaliação abstrata de um observador, mas é algo que eu posso medir. Se o meu objetivo era, voltamos para a metáfora futebolística, vencer, qual é o meu planejamento? Quantas vitórias eu necessito? Quantos empates são aceitáveis? Quantas derrotas podem se ter? Nos jogos em casa, nos jogos fora? Quantos gols eu pretendo fazer? Em termos de planejamento de ação. Se voltarmos para a questão, digamos, de uma ação de combate à fome, como eu vou avaliar isto? Vai ser medindo o desenvolvimento de crianças, vai ser pesando crianças de 0 a 5 anos para ver o desenvolvimento adequado do peso específico da idade, vai ser mediante uma consulta aos serviços de saúde sobre o aumento ou diminuição de casos de enfermidades relacionadas com a desnutrição, ou seja, a meta quantifica e remete ao indicador. Remetendo a um indicador, vai ser a base para futuramente o processo de avaliação de sucesso ou insucesso do nosso projeto, na medida em que, com a discussão do atingimento das metas, nós podemos discutir se os nossos objetivos, de maneira concreta, foram alcançados ou não foram alcançados. Nós continuaremos detalhando os elementos finais do projeto em outras aulas. Como atividades complementares, se sugere a leitura dos textos disponibilizados. Nessa semana não haverá uma tarefa específica a ser respondida. Nesse momento, a tarefa é conseguir terminar as tarefas das aulas das semanas anteriores. Na próxima semana, nós teremos uma aula síncrona, que será no horário regular da aula, às segundas-feiras, a partir das 13h45, vai ocorrer no dia 28 de setembro. O link estará disponível no Moodle. E nesse momento nós vamos discutir qual foi o andamento das atividades até o momento. Eu estarei disponível para responder aos questionamentos sobre as tarefas já realizadas e sobre o andamento do desenvolvimento dos projetos. Naqueles casos em que ainda houver dúvidas sobre a formação dos grupos, sobre o desenvolvimento do processo de construção dos projetos, também poderemos discutir. Então, neste momento, além das discussões da aula de hoje, concentrem-se em ler os textos, realizar o que está pendente e nos vemos na próxima semana. Obrigado.